Tudo bem. Eu vou começar, né, para aproveitarmos o tempo, já estamos mesmo no horário, e para privilegiar quem é pontual, claro. Tá bem, ela que chegue e se junta a nós, sem estresse. Bom, então, primeiro, obrigada pela presença, pela companhia, e é sempre muito interessante para mim esse tipo de talk, de conversa, porque eu geralmente tenho um tema, né? Trago alguma coisa pronta, mas vai acontecendo os insights e aquilo que eu vou falando conforme as pessoas que estão presentes, né? Então, de acordo com o que cada um aqui espera, deseja, tem expectativa, eu vou adaptando, né, o tema. E aí eu queria fazer já essa pergunta. Então, o que vocês entendem, sim, sabem, né, o que é o The Rose Método? Vamos começar pela Nídia. O que você sabe, o que você entende pelo The Rose Método, Nídia? Método. O método é... O que você já experienciou? É o The Rose Método, que é o que nós ensinamos. É yoga, não é? Tá. Yoga, Gorete, o que mais? É uma prática e ensinamentos baseados há 5.000 anos, na Índia, onde aprimoramos a sermos melhores pessoas, termos cuidado com a alimentação, com a prática de exercício e ali também o desenvolvimento pessoal. Boa. Beni. Eu penso que é uma filosofia de vida, não é? Sim. Quase como se nós quiséssemos todos melhorar um pouco, não é? Seguindo talvez aquilo que os nossos objetivos principais também da vida, o que é que nós talvez queremos alcançar, sermos melhores para nós e para o outro, talvez. Tá. Por aí, né? Exato. E agregando também o que já foi dito. Luiz, para si. É uma forma de encarar a vida. Um lifestyle. Ok, muito bem. Para o Domingos. Olá. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Desenvolver nossa capacidade mental, ou aprender a querer fazer mais, porque estamos à mente de uma aprendizagem que é profunda. Que bom. O que mais? Maria, para você, o que é o The Rose Método? Método? Essa é uma aprendizagem também. Uma aprendizagem. Pelo menos tirar algumas nos conceitos e nas práticas também, para tentar melhorar algumas coisas. Fantástico. Como você se chama, desculpe? É Marta. A Marta. Eu fiz aqui uma pergunta auspiciosa, que é, o que você entende, o que você sente que é o The Rose Método para você? Essa metodologia que a gente ensina, que você aprende com a Sandra? Não? Não pratica. Porque Marta numa caminhada, tivemos uma longa conversa. Ok, então já mais ou menos tem uma ideia. Ok. Foi assim bem superficial, foi uma apresentação aqui que a Sandra me fez e eu achei interessante, gosto destas coisas. E o que foi nessa conversa que te chamou a atenção? Que você falou assim, me interessa. Porque eu acho que estamos muito desligados todos, nós andamos tipo em modo automático e é bom aterrarmos um bocadinho, olharmos para dentro. Sim. E faz-nos bem isto. Fantástico. Que bacana. Tudo que vocês disseram engloba, né? Tá dentro desse contexto todo do The Rose Método. Então, só para contextualizar, o The Rose Método, uma metodologia, né? Então, é algo que nós ensinamos e vocês praticam. Tem que se pôr em prática. Então, que engloba conceitos de desenvolvimento pessoal e técnicas oriundas do yoga
e do yoga, que se iniciou há 5.000 anos. Então, não é de um yoga moderno, né? Porque o yoga ele foi se multiplicando, se transformando ao longo desse tempo todo. Mas o que nós ensinamos é um yoga mais arcaico. E não é porque é arcaico que é retrógrado, que não nos desenvolve. Pelo contrário, talvez aquilo que é mais clássico, mais original, talvez tenha mais essência. Pelo menos essa é a visão que eu quero ter sobre isso, tá? E então essa é a nossa ideia de, através das técnicas do yoga e desses conceitos de desenvolvimento pessoal, conduzir o praticante nesse desenvolvimento, nessa meta de realização, nessa meta de conexão consigo mesmo, para viver uma vida mais plena, mais feliz, mais realizada, com mais saúde, com mais amor, e tudo isso que vocês disseram, tá? Então, parabéns, vocês todos estão alinhados com essa ideia. A aula de hoje, o tema de hoje, que não é bem uma aula, é mais uma conversa, é para explicar um pouquinho sobre essa ideia que a gente fala tanto de propósito, de missão, de direção. Ouve-se muito isso ultimamente, né? Já ouviram isso? Propósito de vida? Esse tema? Sim? Sim. Então tá. Essa palestra eu dou num curso que eu ministro, Mindfulness Design, que foi desenvolvido para habilidades do futuro, foi desenvolvido para desenvolver essas habilidades do futuro, as soft skills, tá? Então, tem uma sigla que hoje é utilizado, que é o mundo VUCA, o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o mundo que nós vivemos ultimamente, na atualidade, né? Volátil, porque a toda hora está tudo mudando muito rapidamente. Incerto, justamente por isso, por essa volatilidade, né? Complexo, então as coisas são superficiais, mas elas são cada vez mais complexas de serem entendidas. E ambíguo, então sempre tem dois lados, né? E a gente precisa ter essa flexibilidade, nos flexibilizar para ver as coisas da melhor maneira possível. Tudo bem até aqui? Então, seguimos. Nesse contexto de propósito, eu quero já fazer outra pergunta auspiciosa para vocês, que é, você sabe para onde você quer ir? Não vale dizer para casa. Ou para o ginásio, né, Domingos? Ou para a corrida. Não serve. Mas, assim, para onde você está indo? Você sabe qual o caminho que você está seguindo? Para o desenvolvimento pessoal. Para o desenvolvimento pessoal, ok. O que mais? Mas isso é muito amplo, né? O desenvolvimento pessoal é algo assim mais etéreo, né? O que é o desenvolvimento pessoal? Qual que é a meta da sua vida? Melhorar a nossa capacidade cerebral. A sua capacidade cerebral. Para podermos, mas eu penso melhorar no sentido de fazer bem e partilhar a alegria. Então, resumidamente, você quer se desenvolver a um ponto de poder ajudar as outras pessoas a também terem esse desenvolvimento. Resumidamente é esse. Resumidamente é isso. Essa é a sua meta. Esse é o caminho que você quer alcançar. Quem mais? Tem essa coisa mais clara. Também se encaixa nisso? Sim. Aprender a ser melhor cada dia que passa. Uhum. Para me sentir bem. Para se sentir bem. É importante nós sabermos o porquê. Né? Porque, ok, eu quero isso. Mas por quê? É o porquê que dá sentido às coisas, não é a coisa que dá sentido ao porquê. Percebem? Sim. Então, eu quero ser feliz. Por quê? Porque eu vou fazer as outras pessoas ao meu redor felizes. Eu quero ensinar. Por quê? Porque eu quero que o mundo evolua. Entende? Tem que ter um porquê, senão se perde nessa infinidade de motivos que a gente, né, acaba querendo ao longo da vida. O que mais? Maria? Sim? Se quiser falar, faz à vontade. Tem aquele propósito, mas não sei se será mesmo aquele propósito. Pode ser, você que vai me dizer. Ainda não sei. Ainda não sabe. O que mais? Nídia? Eu mesmo falar agora, também quero me sentir feliz. E Sim. todos que me rodeiam também sejam felizes e ajudados. Uhum. Por exemplo, como agora, ajudo o meu neto, ajudo as minhas filhas. Sim. Mas também gosto de ter um propósito para mim e ainda não cheguei lá.
Ok. Porque fiquei em casa, estou desempregada, mas vou entrar para fora. Sim, E tenho que também arranjar mais algo que me satisfaça é isso. no dia a dia. E para já ainda não consegui. Ainda não chegou lá. Não. Ok. Não, porque, pronto, eu sei que agora está primeiro meu neto. O primeiro vestido de filho. Sim. Fiz vê-lo crescer e ajudar e educar. E também vêm as minhas filhas ao fim de semana, que eu tenho 3 filhas. Uma não está cá, mas eu podia ainda há pouco passar perto. Sim. Umas semanas. E fazemos também muito por a família. Mas eu também penso sempre mais alguma coisa e não só a família. Ok. Para me sentir mais feliz. Tá. Tá. Eu vou querer entrar nesse assunto daqui a pouco, tá? Nessa ideia de ter essas prioridades e querer encontrar algo para te sentir feliz. Ser a mim própria. Tá, já vamos lá chegar. Que mais, gente? Que mais? Quero mais. Marta, você tá aí querendo partilhar, que eu tô sentindo. Vai. Eu acho que convergimos muito na mesma ideia, não é? De nos melhorarmos a nós próprios, porque é fundamental não olhar para fora, mas o que nós podemos controlar primeiro, os nossos pensamentos, as nossas ações, aquilo que está sob o nosso controle, Sim. sermos melhores nisso, temos essa capacidade de dividir bem as coisas. E é bom também questionar-nos, estamos a viver a vida como nós queremos? Porque às vezes também incutem-nos, tu deves evoluir agora profissionalmente, não é? Exigem-nos tudo e mais alguma coisa. É. E isso é certo? Faz-nos felizes? Uhum. Ou só estamos numa corrida dos ratos? onde, exatamente, toda a gente tem que estar, porque sim, e já não há aquele sentido. O que é que tu estás verdadeiramente a fazer? Não é? Mas respondendo à tua própria pergunta, esses questionamentos todos, qual é a tua meta? A minha meta dá uma resposta a estas perguntas. Ok, muito bem. Ótima resposta. Muito bom. Porque é muito complexo isto. Vamos aqui num ciclo que ficamos muito confundidos. Ok. Às vezes é eliminar as dispersões, as distrações. Porque a resposta, geralmente a resposta que a gente busca lá fora e vai se questionando cada vez mais, a gente não encontra lá fora. A gente encontra aqui dentro, né? Então é preciso, às vezes, tirar essas perguntas todas do caminho e sentir, limpar a casa e sentir, né? Você quer complementar? É isso? Quero dizer mais. Sim. Encontrei, e agora estou à procura de mais, já estou a encontrar que é o exercício para me manter saudavelmente e fisicamente melhor. Fiz mais, procurei o atletismo, estou muito melhor. Sim. Quero mais. Para fazer voluntariado e para a África, mas já me deram aqui voluntariado da Câmara, está aqui. E agora vou para as Cruz Vermelha porque quero ajudar as crianças, tudo a pensar nas crianças. Sim, fantástico. Você já tem definido e já tem planeado o que as ações, né? Muito bom. Então, assim, você quer falar? Diz, Luiz, boa. Para não estar a repetir aquilo que já foi dito até ao momento, eu acho que ao longo da nossa vida esse propósito vai mudando. Bom, aquilo que eu penso agora não era aquilo que pensava quando tinha 20 anos. Sim, é verdade, mas aí há uma grande diferença entre propósito e missão. E a gente já vai lá chegar, porque assim, o propósito, quando a gente descobre o propósito, ele é quase imutável. É algo que está dentro de nós como a nossa própria essência. E nós, geralmente, vibramos isso, ecoamos isso desde pequenos. Tá? Só que ao longo do tempo, a gente vai encontrando missões para realizar, né? Uma missão na África, por exemplo. Uma missão de voluntariado, por exemplo. Percebe? Há uma grande diferença, quer dizer, não é tão grande, há uma linha tênue, na verdade, entre propósito e missão. Hoje eu consigo, falando de mim, né? Eu consigo atuar com o meu propósito nesta missão que é ensinar aqui no The Rose Método. Percebe? Mas se eu resolver amanhã fechar a escola, não fechar, deixar a escola para Sandra e voltar para o Brasil para trabalhar com as pessoas carentes do Brasil, eu vou continuar com o meu propósito. Entende? A minha missão mudou, mas o meu propósito continua o mesmo, que é ensinar e inspirar as pessoas a serem melhor. Entende? Então, faz sentido isso porque essa ideia nos foi colocada de que
A nossa missão é o nosso trabalho, né? Nós temos que, desde pequenos, escolher o que eu vou ser. Você médico, engenheiro, professora, whatever. Dá essa ideia de que isso é o propósito. Mas aí você vai, trabalha, passa uma vida inteira no exercício da função, acaba a reforma, e aí, acabou a vida então? O trabalho acabou e meu propósito de vida acabou? Não. O seu propósito vai continuar para além da missão. Percebe o que eu quero dizer? Mas sim, a missão ela vai se alterar, mas o propósito, quando descoberto, ele dificilmente vai se alterar, a menos que você tenha descoberto erradamente. Ok? Posso? Eu vou reforçar isso porque esta ideia de querer ajudar as outras pessoas, 7 anos. Eu acho que nunca contei o que eu vou contar aqui. Ia usar. A partir daí eu queria ajudar as crianças. Sempre irei ajudar crianças. Sempre irei ajudar crianças. As crianças são muito frágeis, não têm quem as defenda. Nós podemos rastrear. Sim. Só aos 50 anos, passar 50 anos, é que eu falei. Nunca contei aos meus pais. Uau. A partir daí, isso manter-se até agora, querer ajudar, não só as crianças, como todo mundo. Ver as pessoas sorrirem, ver as pessoas serem felizes. Parabéns pela tua força, pela tua coragem. Parabéns. Bom, então assim, quando a gente pensa nisso, né, onde é que a gente quer chegar, qual é a meta, tem que ter um motivo por trás, o porquê. Quando o seu porquê é muito grande, você vai deixar não vou dizer as dificuldades, porque elas sempre estarão ali, mas as desculpas, vamos dizer assim, você vai deixar as desculpas de lado, porque o seu propósito é muito grande, a sua meta é muito grande, o seu caminho está muito claro, entende? Então, eu brinco muito que geralmente acontece assim, a pessoa começa a praticar, se matricula na escola e adora, mas ela veio esperando um resultado muito rápido. Queria para ontem, né? Crescer, evoluir e aprender tudo. Imagina, gente, a gente levou, todos nós temos a idade que temos e sabemos o que sabemos hoje porque fomos construindo esse conhecimento ao longo da vida. Faz sentido? Então, para desenvolver um outro patamar de consciência e melhoria, vai levar um tempo. Não é do dia da noite, porque tem muita crença, tem muito paradigma, tem muita coisa que está aqui impedindo você de chegar lá. Certo? Então, querer isso muito rapidamente vai só gerar frustração. E essa frustração vai fazer com que você desista do seu próprio sonho e volte para o ciclo vicioso de frustração. Então, o porquê muito grande faz com que você deixe de lado esse entusiasmo irreal, ilusório, e se concentre no que verdadeiramente importa, que é colocar tijolo. Vocês chamam tijolo aqui também? Tijolinho por tijolinho nessa construção do autoconhecimento, tá? Então, é um processo, é um progresso, mas tem que ter sempre o porquê ali atrás para motivá-lo, porque senão é muito fácil da gente desmotivar, tá bem? Vamos lá. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão responder interiormente, tá? Então, por que esse resultado, essa meta... Volta lá, peraí. Essa meta toda que vocês pensaram aí, por que esse resultado é importante para você? Por que alcançar isso é importante para você? Pensa lá, responde da forma mais genuína, mais sincera. Por que alcançar, chegar nessa meta é importante para você? Vou dar uns minutinhos. Oh, meu Deus, fugiu de novo. Podia tirar uma foto de vocês agora e botar uns balõezinhos de pensamento em cima da cabeça de vocês. Tá muito... Vocês estão assim, dá para sentir as ondas de pensamento aqui. Já conseguiram responder? Por que é importante essa meta? Por que é importante descobrir isso, chegar lá? Sim?
Exatamente, Nídia. Acertou em cheio. Você podia ganhar na Euro Milhões agora. É porque eu já disse que ainda não me sinto realizada desde que fiquei em casa. Trabalhei nisso, tive uma vida muito agitada. E de São João de Papelgueiras, 3 filhas, deixarem vantagens, escolas buscar, tudo. Foi sempre assim uma rotina. A correr. E agora estou em casa há 2 anos e para mim é. Não me sinto Angustiante. Não me sinto, não. Pois. O meu marido às vezes não compreende isso, mas para mim é frustrante. Claro. É um bocado frustrante. É isso. E já passam 2 anos, estou em casa. Sim. E o que me vale é arrumar o estar e o bebê, senão eu tinha mesmo ou procurar voluntariado ou qualquer coisa. Era o meu pensamento. Sim, acredito. Mais alguém chegou nessa conclusão da realização? Ou sim, também sim? Que mais? Que mais houve de e útil? E útil. Que mais? Passou longe disso? Não há certo, não há errado, tá, gente? É quase isso, né? Porque no fundo, exato, o propósito da vida é ter uma vida com propósito, né? Se a gente fala naquela, vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow, que nós temos as necessidades básicas e as necessidades mais desenvolvidas, vamos dizer assim. Todos nós temos necessidade de segurança, certo? Todos nós temos necessidade de comer, de se alimentar, de ter amigos. São necessidades básicas, todos nós temos. Mas, para além dessas necessidades básicas, o ser humano, ele almeja chegar no topo da pirâmide, que é a realização. E essa realização, ela vem com o autoconhecimento, vem com esse olhar para dentro. Faz sentido para vocês? Muito, né? Então é isso. O que nós trabalhamos no The Rose Método é justamente isso, através da prática, né? Da prática, eu coloco ali as mãos viradas para lá, porque a sala de prática tá ali, né? Mas para quem não pratica aqui no ginásio, o que vocês fazem é isso. É exercitar o corpo, as emoções e a mente para se flexibilizar uma nova mentalidade. Ok? Porque quando a gente está de cabeça para baixo, por exemplo, é natural isso? Não, ninguém anda de cabeça para baixo, só os macacos, né? Então, para nós é antinatural. E aquilo que é antinatural faz com que a gente saia da zona de conforto. E ao sair da zona de conforto, sabe os cavalinhos que andam assim? As palas, né? Faz com que as palas saiam. Você consiga ter uma visão periférica muito maior. Nossa, tem algo aqui que eu não via. Nossa, tem uma pessoa ali. Entende? Então, o seu mundo se expande. E sabem aquela frase que depois que o paladar não retrocede, ou uma mente que evolui, ela nunca volta ao patamar anterior? É mais ou menos isso. Depois que você tira a pala, tira os antolhos, você não vai querer mais colocar novamente. Seu mundo se abre. E você vai começar esse caminho de autoconhecimento. E é aí que os conceitos entram. É aí que isso que a gente está fazendo aqui entra. Porque não basta só você flexibilizar o corpo. Ah, ok, eu estou flexível para aprender. Mas o que eu vou aprender? Diante de um mundo tão volátil, incerto, complexo e ambíguo, o que eu vou escolher para introjetar nas minhas células? Para fazer parte de mim e fazer com que isso mude verdadeiramente a minha vida e o mundo ao meu redor. De todo, eu não estou dizendo que o que a gente ensina é o melhor do mundo. Para mim é, né? Por isso que eu escolhi ensinar. Eu agradeço a ação. Nós que agradecemos. Mas é claro que tem o seu valor, afinal, são mais de 60 anos. É mais de meio século que essa metodologia existe, mais de 11 países que nós estamos presentes, uma comunidade de mais de 30 mil pessoas, muito mais. Então, é um método comprovado, é um método que já muda a vida há muitos anos. Tá? Você quer falar alguma coisa, Marta? Eu queria questionar, por exemplo, aqui essa parte mais comportamental, ainda não sei muito bem. Pergunta. A Sandra manda um material, eu estive a ver, por exemplo, vocês têm aqui determinadas aulas a estimular, mas também dão aquela componente, por exemplo, o modo como nos sentamos,
se geram mais ou menos confiança. Temos cursos para isso. Porque eu estava a ver a inteligência corporal, como nos sentamos, a maneira como cruzamos as pernas, a inclinação da nossa coluna, isto também fala muito de nós. Sim. E trabalhar isto modifica os estados emocionais. É sim, isso, não é? sim, isso sim. É muito interessante, eu acho que não se trabalha muito isso. É. Estamos sempre assim, submissos. É isso. Olhando para baixo, né? E agora com os telemóveis cada vez mais assim, né? É triste os telemóveis. Hã? Mas vai só aberto, está-se uma sala à espera. Antes você entrava e você dava bom dia, boa tarde, agora ninguém entra e fala. Não. Mas até a nossa própria postura. Eu estou muitas vezes sentada e faço isto. Sim. Porque às vezes também é bom olhar para nós, porque às vezes o que nós estamos a fazer reflete-se numa sala também. Total. Não é só culpa dos outros. E sabes por que reflete? Sabes por que aquilo que a gente faz reflete nos outros? Sabes? Eu olho muito, por exemplo, a energia, nós também, não é? Sim, também. Do meio. É isso. Reflete por quê? Porque nós aprendemos pela retina. Então, tudo que vocês estão ouvindo está sendo assimilado, mas o que vocês estão gravando verdadeiramente são as minhas expressões, são os meus gestos, é o meu sorriso, ou o meu não sorriso. É isso que está fazendo a gente se comunicar. É isso que está fazendo a gente se conectar. O tempo todo você está lendo de forma inconsciente tudo isso. Então, Napoleão Hill, vocês devem conhecer, já ter ouvido falar no Napoleão Hill. Ele escreveu um livro em 1920 que ele falava sobre isso, que é a lei da retaliação. Se eu chegar agora e fazer isso, o que vocês vão fazer? Mesmo. Vão ficar assim, não é? E se eu fizer assim para você? Você não vai vir me dar um abraço? Por isso, porque nós aprendemos pela retina. Então você olha, interpreta e repete. E é isso que quando De Rose diz que nós aprendemos pelo exemplo, faz todo sentido. É claro, a gente aprende por essa conversa, por essa troca, mas o que fica mesmo guardado, introjetado, é o que você viu, o que você observou e assimilou. Faz sentido? Então, sim, nós trabalhamos isso e nós temos alguns professores dentro do De Rose Método especializados nisso. Saldanha é um deles, o professor, o diretor da Escola de Lisboa, é especializado nisso. Ele dá cursos fantásticos sobre isso. Então, sim, e mais N coisas, né? E ainda, outra pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente aproveitar bastante esse tempo. Diante dessa resposta que vocês deram, né, a realização ou a outra coisa que você pensou, né, o porquê que é importante para a realização, né? Porque é importante realizar aquilo, pela realização ou pelo outro motivo que você deu. Agora, qual é a interferência? Ou seja, o que está impede você de chegar lá? Responda lá mentalmente para você. Você sabe qual é a sua interferência nesse momento? É o medo. Ok. Se quiser falar, fale. Se não, responda só mentalmente, está tudo certo. Nós somos influenciados por muitas coisas, não é? Muitas. Não é? Na nossa atividade profissional, as pessoas com quem lidamos, com as pessoas da nossa família e amigos. Sim. Portanto, nós somos sempre influenciados por muita gente. E influenciando outras pessoas. Exatamente. Sim. Eu lembro-me que na altura que me fizeste essa pergunta, foi das respostas mais difíceis de encontrar. Sandra, depois baixas ali, mas responde lá. Na altura, eu já vou baixar. Na altura foi a resposta mais difícil de encontrar para mim. Foi porque nós vamos dizendo isso, né? Que, porque nós temos família, amigos e não sei o quê, mas a resposta
verdadeira, genuína, sem filtro. Sem filtro, sem essas desculpas, não é? Que nós damos, porque eu tenho filhos para cuidar, porque eu tenho um trabalho. Não é essa a resposta, não é? Essas são só desculpas. Por isso é que foi muito difícil chegar à verdadeira resposta. Qual era a coisa que realmente me impedia de ir para onde eu queria ir? E essa pergunta, quando eu falo são perguntas auspiciosas, realmente são. Porque elas fazem... Eu costumo falar também que quando a gente tem alguma coisa, né? Tô sentindo raiva. Por quê? Porque aquela pessoa fez aquilo para mim. Tá, mas por que você está sentindo raiva? Não é o porquê a pessoa fez. É o porquê da raiva. O que fez o gatilho da raiva? Entende? E aí eu digo que a gente tem que fazer, diante a resposta que você deu, mais 5 porquês. Validem aquela resposta. Quando você responder genuinamente, claramente, os 5 porquês, você está muito perto, ou até tem encontrado o verdadeiro motivo pelo qual você sentiu o que sentiu. Geralmente a gente bota a culpa nos outros, né? Esse governo, eu tô assim por causa desse governo, tô assim por causa do meu, sei lá, parente, tô assim por causa daquele fulano, da crise. Geralmente é os outros. Mas lembra que eu falei lá no início, tudo que a gente procura fora, responsabiliza fora. Exatamente. O caminho é sempre para dentro. Sempre. Tá, mas então se alguém agora pega e bate no meu carro, a culpa é minha? A responsabilidade é minha? Não. Mas a forma como você se sente é total responsabilidade sua. Você vai escolher se você quer ficar brabo, com raiva, voar no pescoço da pessoa, ou, olha, o seguro paga, vai com Deus. Você vai escolher. No fundo é isso. Tá? Então, essa resposta das interferências, veja se ela realmente é verdadeira. Ou se não é só a desculpa. E assim, se você tem dificuldade também em enxergar, pode ser que seja não só uma interferência, como um ponto cego. Ou seja, você não vê. E aí o que acontece? Você vai ter que pedir auxílio, ajuda para alguém. Sabem aquela história, quem a gente não vê o rótulo de dentro da garrafa? Já ouviram essa história? O conteúdo de dentro da garrafa não vê o rótulo de fora. Só quem está de fora é que vê o rótulo e o elemento de dentro da garrafa, certo? Nós não conseguimos ver o que está fora. Mas a pessoa que está fora, olhando para você, às vezes consegue enxergar mais do que você mesmo. Não é? Então, se você não consegue enxergar a interferência, pode ser que seja um ponto cego. Então, peça auxílio. E peça auxílio para uma pessoa que você confia. Não vai pedir auxílio para uma pessoa que você não confia tanto. Né? Porque tem pessoas e pessoas, né, gente? A gente sabe disso. Tem pessoas que realmente querem o nosso bem e que fazem de tudo para a gente evoluir. Tem pessoas que, às vezes por inveja, às vezes por medo, às vezes por qualquer outra coisa, retardam, minam. Né? Então, tenha um mentor, ou tenha um professor, tenha um orientador, tenha alguém que você confia e essa pessoa tenha, no mínimo, uma experiência para poder te encaminhar. Ok? Vamos lá, mais perguntas. Vou fazer. Preparem-se. Vamos lá. O que vem depois das interferências? A gente já está quase chegando no fim. Quero terminar a horas. Temos prática. Vamos lá. A outra pergunta. Respondam lá para vocês. Você já sabe o que você quer. Você já sabe o porquê você quer. Você já sabe quais são as interferências que tem. Se você hoje pudesse tirar essas interferências, sublimá-las e realizar o seu objetivo, qual o impacto que isso teria na sua vida? Realizar o seu objetivo, realizar o seu propósito. Qual seria o impacto que isso teria na sua vida? Não, mas essa pergunta já passou. E todos temos, tá, Domingos? Todos temos. Quando você não tem, é o que eu falei, você está
Você tá no ponto cego. Aí você tem que pedir orientação para um orientador, para um mentor, para sua professora. Mas vai lá, o impacto. Qual o impacto que vai ter na sua vida? Felicidade, realização, né? O que mais? Amor, carinho. Alegria, felicidade. Estamos galgando um caminho certo. E isso não é motivo para fazer você sair de onde está? Ter isso em mente todos os dias não vai fazer você sair da cama com vontade de ir lá realizar o seu objetivo? É aí que a gente tem que se agarrar. Porque geralmente a gente se agarra, é isso. Geralmente a gente se agarra no que a gente vai perder. E o professor De Rose tem essa frase: não penses no que podes perder, mas penses naquilo que queres ganhar. Então, todos os dias, quando você acordar, quando você despertar, primeiro, agradeça por acordar. Teve muita gente que não abriu os olhos nessa manhã. E você teve essa oportunidade. Então, o que vai fazer você te sair da cama feliz e entusiasmado? O seu impacto. Entendem? Ai, não é... Ai, mais um dia. Ai, segunda-feira. Gente, não é por aí. Esquece que é segunda, terça, isso foi só uma forma de organizar o mundo, de organizar a vida. Todos os dias são dias. O tempo é uma ilusão. Eu não vou entrar nesse papo filosófico, mas o tempo é uma ilusão. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas pensa no impacto. Pensa na sua motivação. A forma como você vai impactar as pessoas. A forma como esse impacto na vida das pessoas vai te gerar felicidade transbordante. Ok? Certo? Mais pergunta, vai. Vamos lá, prepare-se. Mais uma. Tá fervilhar, tudo aí tá fervilhar, né? Tô sentindo daqui. Vamos lá. Eu vou tentar passar. Isso aqui é um curso mesmo, tá? E eu tô tentando diminuir tudo para ficar mais gerível. Bom, então assim, por partes, tá? Você vai precisar voltar só um pouquinho aqui, nessa outra parte aqui. Para você organizar isso tudo e fazer com que isso de um sonho se torne uma realidade, você vai precisar de um passo a passo, tá? E essa talvez seja uma das formas mais sucintas e fáceis de se fazer. A primeira, dividir em partes menores, ok. Meu objetivo é, sei lá, diga lá um objetivo, partilha comigo alguma coisa. Viajar pelo mundo, bom exemplo. Ok, vamos dividir em partes. Para eu viajar pelo mundo, o que eu vou precisar? Vamos começar pelas etapas menores? Primeiro, eu tenho que saber quais são os lugares por onde eu vou viajar, certo? Então vamos lá fazer uma calendarização, uma organização, um cronograma, primeiro. E depois, ok, essa etapa concluída, o que eu vou precisar? Fazer um planejamento financeiro, por exemplo. E assim você vai galgando etapas das pequenas para as maiores. Não tenta, não, já vou comprar as passagens. Mas eu tenho dinheiro? Não. Meu Deus, então não quero. Então não é para mim, desiste. Não, ano que vem eu faço. Esquece, não vai fazer. Não vai. Tá? Muitas outras coisas vão chegar, as pessoas vão te pedir ajuda, você vai ter que apagar incêndio dos outros. Esquece. Não é assim. As pessoas não chegam o tempo todo pedindo para a gente apagar os incêndios delas. O que a Sandra falava antes ali, que a gente, acho que foi de manhã, a gente passa a maior parte do nosso tempo direcionando o nosso tempo, o nosso precioso tempo que escoa para os outros. Isso já faz feliz. Hã? Já faz feliz. Já faz feliz? Sim, a si própria. Ajudar os outros. Sim, para mim sim. Mas tem gente que não. Para mim, foi sempre que eu posso ajudar alguém, uma pequena coisa, já me sinto feliz. É isso. Mas eu lembro que quando eu trabalhava, eu tinha uma outra função, né? Eu venho do mundo corporativo, não fui sempre empreendedora do The Rose Method. Só estou nisso há 10 anos. E eu passava a maior parte do meu tempo
Nós temos dois grandes momentos do dia, quando a gente está dormindo e quando a gente está trabalhando, certo? Quando a gente está trabalhando, a gente está dedicando o nosso tempo para o nosso trabalho. Não é para nós. Claro, a gente vai receber o ordenado, vai receber o reconhecimento, vai receber várias coisas. Hello. Mas, no fundo, você está dedicando para os outros, né? Aí, qual é o tempo que você vai dedicar para você? Quando você vai tomar um banho, quando você vai fazer uma meditação, quando você vai, sei lá, ver um filme, namorar. Sentar um bocadinho para relaxar. Ver qualquer coisa, eu vou ver. Então é isso, a gente passa a maior parte do nosso tempo apagando incêndio, resolvendo problema e dedicando o nosso tempo para os outros. Então aqui, voltando para cá, isso tudo para chegar aqui de volta, dedique um tempo para você e execute ações pequenas, divida em pequenas partes para chegar na parte maior. Externalizar, ou seja, não deixa só na cabeça. Mais uma vez, as coisas vão surgindo e você vai esquecendo. Eu dei um curso agora na semana passada, você estava presente, né? Que eu falei do método GTD. Vocês já leram o livro Get Things Done? Não? Se tiverem oportunidade, leiam. É um livro de organização para produtividade. E ele fala isso, que as coisas chegam, não guarda na sua cabeça, anota. Porque a sua cabeça ela não serve para guardar informações, ela serve para executar ações. Então, aqui é externalizar. Você tem um objetivo? Anota, faz um quadro, cola no frigorífico para você ver. E depois organiza. Calendáriozinho, gente. A moda antiga. Eu lembro que na minha época, quando eu falo assim, agora eu tenho quase 40, né? E quando eu falo na minha época, o meu filho pensa que é 5.000 anos atrás. Sério, hoje ele me perguntou, mãe, na sua época havia mochila? Pensei, gente, quantos anos ele acha que eu tenho, né? Então, eu lembro que na minha época tinha uns calendários que a gente pendurava na parede. E passava por mês, assim, se arrancava a folha. Ainda há? Pois, mas já não é tão usado, né? Olha, era na pedra, né? E organiza, bota no calendário, ação, tá? Qual é o impacto? Qual é o impacto? Qual é a motivação? Lembra da resposta anterior. E depois, compreender o espectro de possibilidades. Ok, eu quero isso. É claro que a gente tem que ter ali não é o 880, né? Tem que ter ali uma série de... Não é que tem que ter, tem que contar que possa ter uma série de possibilidades diferentes, mas que estejam alinhadas. Entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Exatamente. Então você quer sair do 8 para o 80. Mas pode ser que nesse caminho você entenda que não é o 80, pode ser o 70. Ok? Não sei se vocês compactuam dessa opinião, mas vocês se consideram, agora uma pergunta antes de entrar na reflexão, vocês se consideram pessoas controladoras? Controladoras Imagina, quando você organiza uma coisa, você quer que aquela coisa ocorra exatamente do jeitinho que você organizou, ou se sai, tá tudo bem? É? Tem que ser muito organizado. Ok. Mais alguém? Eu tenho uma reflexão, que o controle é só um subterfúgio para a nossa insegurança. Nós criamos a ideia de controle para inibir a nossa insegurança, ou seja, se algo sai do prumo, do caminho, você não vai saber muito o que fazer, é insegurança. Então você quer que as coisas estejam muito certinha para você não ter que lidar com a sua insegurança. Tá? Então, quanto mais você trabalhar o seu autoconhecimento, mais flexibilidade você vai dar para essa organização. Não deu certo, tudo bem, deixa eu ir para o plano B, ou deixa eu ir para o plano C, ou deixa eu ir para o plano Z já, né? Pode ser que tenha que ir pelo alfabeto inteiro mesmo. Tá? Então, essa ideia de controle total, na minha opinião, uma reflexão que eu faço, porque eu era muito controladora, acho que a Sandra sabe disso no nosso início, eu era mesmo assim, né? Gostava muito das coisas bem direitinhas e fui lapidando isso.
Era só insegurança minha. Tá? Então, vejam lá, olhem para dentro para ver se não é isso também que acontece com você. Pode não ser, tá? Não é... Acontece muito no treino, nós, mais na parte mais física, é tal sair da zona de conforto. Se eu andar a correr naquela zona que estou confortável, também nunca vou evoluir, vou andar sempre ali. Exatamente. Não vai aprender mais. Não sei lá fora. Exatamente. Tem que sair do que foi programado às vezes para poder chegar num lugar melhor, chegar num resultado melhor. Ou preparar isso mesmo. Ou preparar isso mesmo. Mas imagina que tu programou isso mesmo, de sair justamente da zona de conforto e não te corre tão bem. E aí? Aí tem que ver porque é que não correu bem. Exatamente. Tem que ver porque que não correu bem. Tem que olhar para dentro. Não é culpar nada, foi o tempo que estava muito calor, ou sei lá, pode ter sido. Mas aí foi talvez uma falta de treino nesse tipo de ambiente, por exemplo, né? É engraçado, porque eu não culpo o tempo, eu digo que vence o tempo. Tu o quê? Vence o tempo. Vence o tempo. Esteja a chover, esteja sol, vai já ter solução. Sim. Bom, e aí assim, a Sociedade Americana de Treinamento de Desenvolvimento fez um estudo. Vocês sabem o que é o significado da palavra accountability? Já ouviram falar? Não, no português não tem uma tradução exata, mas é quase como se fosse um partner, um parceiro, uma pessoa que você pode contar, tá? Mas não necessariamente um amigo, uma amiga, o pai ou a mãe, não. Aquilo que eu falava antes do mentor, de um orientador, de uma pessoa que... um treinador, né? Uma pessoa que vai te... Você pode contar tudo para ela, partilhar com ela esse seu desenvolvimento, que ela vai estar ali te dando suporte. Então, não vai contar para a pessoa, ai, hoje eu fiz um exercício de autoconhecimento. Ai, que besteira, né? Que perda de tempo, porque vamos lá assistir uma série, por exemplo, né? Então, não, ter uma pessoa que contribui com o seu crescimento faz com que você se comprometa muito mais, tá? Então, às vezes a gente fica um pouco inibido de partilhar algumas coisas com pessoas que são muito próximas a nós, mas que não estão ali tão alinhadinhas com a gente nessa mentalidade. Então, encontre uma pessoa para você partilhar, para ela te dar o caminho também. Diga, Domingos, eu vou passar o microfone para você. Pronto, procurei logo que ter alguém que me orientasse, porque eu não sabia como fazer. Procurei um treinador, através de uma pessoa que já tinha sido treinada por ele, que já foi indagada em toque e treinada por ele. Só depois de partir é que eu comecei a aprender. Olha, atrás de você tem aí um triatleta. Eles já se conheceram. Já se conheceram? Ah, é? Ai, que fixe! Bom, e aí, continuando, se você tiver um compromisso regular de se encontrar com essa pessoa, faz com que você aumente em 95% a sua chance de realizar o seu objetivo. E isso só alinha mais a minha ideia. Eu tenho uma tal que eu escrevi um livro, tá? E o livro chama-se Nunca Estamos Sozinhos. E eu desenvolvi uma talk que o nome leva justamente esse nome. E isso só só corrobora mais essa ideia, né, de que nós nunca estamos sozinhos e que nós, para nos desenvolvermos, nós realmente precisamos dos outros, tá? Imagina, aumentar 95% a sua chance de realizar alguma coisa. Bom, e para concluir, gente, vamos lá, para a gente ir lá para a sala de prática, aproveitar um pouquinho, terminar com essa frase do Picasso. Nossos objetivos só podem ser alcançados através de um plano, no qual devemos acreditar fervorosamente e sobre os quais devemos agir vigorosamente. Não há outro caminho para o sucesso, né? Então, analisar, realizar, contar com alguém e seguir. Tudo que eu faço é planeado. Planeado. É isso. Perguntas agora. Agora é hora de vocês falarem. Eu acho que uma sala de papo. Não, mas agora eu quero que vocês realmente perguntem. Assim eu fico muito boba. Não, perguntas. Quero que vocês saiam daqui mesmo com as dúvidas esclarecidas. Falem mais, digam mais coisas. Mais vezes, temos que isso mais vezes.
Toda sexta a gente faz domingo. Não, mas é porque nós esquecemos ali, Sim. né? Nós deixamos, nós saímos aqui a refletir sobre o assunto, com ideias, opá, realmente eu podia fazer isto diferente. Mas depois passa, lá está, sábado, segunda eu vou fazer isso. Daí começa uma nova semana, segunda-feira, eu tenho que ir trabalhar. Terça-feira acorda, eu tenho que ir trabalhar. Hoje tenho isto, não sei o que, não sei o que mais. E o tempo nunca chega para você. Nunca chega. E não esquecemos. Não é isso. É que deixamos para depois e não reforçamos o estímulo que acabámos de ter e acabamos por esquecer. É como se ficou uma boa memória deste momento, uma reflexão, mas ela não deixou de ser isso. Não foi germinada, né? Ela foi plantada, mas não foi germinada. Ela só ficou aí. Exato. E é isso. Quando o Domingos disse todos os dias, é verdade. Porque é através do reforço que as coisas realmente entram, não é? É estar ali a lembrar aquilo, não é? Como tu dizes, quando eu fiz este curso, eu escrevi num quadro tudo, não é? Todas as respostas estão lá, eu vejo aquilo todos os dias. É isso. Senão acaba esquecendo. E é isso, vai alguém pedir para você fazer alguma coisa, você vai ter que dedicar o seu tempo para outra coisa, um imprevisto, sei lá, vai ficar doente, o que quer que seja, vai acontecer. Então, põe no papel, planeia, organiza seu dia, sua rotina, organiza, né, os seus horários, organiza em casa com as pessoas ao seu redor, tenta adaptar da melhor maneira possível, né? Então, dá para realizar? Dá, desde que você se organize para isso. E faça consistentemente, acredite fervorosamente. Né? Tem que acreditar e fazer. É tão simples quanto isso. O quê? Tem todo o tempo do mundo. Já começa a estar muito ocupado, mas há sempre um bocadinho mais para conseguir. Com certeza. Sempre há. Esses dias eu falei que todos nós temos. Quanto foi, Maria? 38.600 e poucos. Foi mais ou menos isso. Lembra? Não lembra? Você lembra, Gorete? Você estava nessa aula? 38.666 minutos. Todos nós temos o tempo igual, exatamente igual. Mas agora eu pergunto, como que o Adelino, por exemplo, é professor, é pai, é marido e consegue treinar, né? Natação, bicicleta e corrida, né? E ainda, às vezes, vinha fazer as aulas aqui, né, Adelino? Vai ter que tirar um lado. Não é? Mas você conseguia, de alguma forma, da melhor maneira possível, gerir. Tentando um ganho de equilíbrio, mas claro que depois tem que haver apoio para... É isso, se organizar com alguém. Não sou só eu. Contar com os outros. Quando eu fiz voluntariado na Feira Alfonsina, eu tinha o dia todo e depois vinha até às 3 horas da manhã para prolongar, porque só não tinha tempo. Pois é. E só vinha às 3 horas da manhã para pôr o tempo para acordar às 5 da manhã. Sim, fogo. É uma questão de organização, né? Gente, mais perguntas? Algo mais que eu possa contribuir para vocês? Agora a gente vai continuar lá na sala de prática. Quem fica para aula? Vamos? Você fica, Maria? Não? Domingos fica, Luiz fica, Marta fica, Adelino não fica? Não? Marta fica? Fica. Fica, Gorete fica. Bora então. Vamos entrar. Se quiser, pode entrar. Eu ia na sala. É isso. Deixa eu só dar um abracinho aqui no Adelino. Então, atleta, tá tudo? Estamos aí na reta final. Agora aqui 15 dias já vai. Vitória. Uau. Boa. Mas você tá muito bem. Treinei muito, Que bom. Mas vai ter o resultado, né? Isso que importa. Sim, vamos pelo menos tentar isso. Logo se vê. Sim, mas acho que está tudo bem encaminhado. Que bom, que bom. Amanhã vou até Santiago, bicicleta, mais 6 horas. Eita, quanta energia! Oiê! A correr, é sempre a dar. Uau, olá! Tudo bom? É sua mãe ou sua irmã? Minha mãe. Meu Deus, tudo bom? Prazer, Aline. Tudo bom? Vera. Vocês eram para praticar, né? Então podem entrar, por favor. Podem seguir, a Sandra tá ali dentro. Vão entrando. Vai, Maria. Boa semana, tá? Bom fim de semana, desculpa. Gente, podem ir, podem.
Vamos indo lá. Essa chave aqui é sua, Gorete? Não esqueça. Então, ele está na revisão. Eu já mandei, e aí voltou para mim para revisar mais coisas. Sabe que é um processo. Eu tô muito mais.